Está no ar o Memória ABC, um programa de entrevistas com pessoas da comunidade para resgatar histórias de Balneário Camboriú. O Memória ABC de hoje, gravado no dia 27 de agosto de 2019, tem como entrevistado contador, ex-vereador, 2 mandatos em Balneário Camboriú, Fábio Flor. Muito obrigado, Fábio, pela participação aqui no Memória ABC, que convida pessoas que marcaram a história na política e também no desenvolvimento de Balneário Camboriú, e você foi escolhido. Bondade de vocês. Mas é um prazer estar aqui podendo conversar contigo, Caleb, além de tudo, meu amigo, e poder contribuir um pouco para falar sobre a história de Balneário Camboriú. Quem é Fábio Flor para começar o nosso bate-papo aqui? Fábio Flor é um cara tranquilo, um cara simples, pai de 2 filhos, o Gustavo, que já tem 20 anos, já está cursando contabilidade, já está trabalhando comigo no meu escritório de contabilidade, a Gabriela, que tem 13 anos, marido da Patrícia, nascido em Balneário Camboriú. Nasceu aqui mesmo? Nascido em Balneário da Camboriú. Gema? Nascido aqui, da Gema. Nasci e moro a vida inteira no bairro das Nações, aqui em Balneário. E a família, os pais também eram daqui? Os meus pais todos de Camboriú, lá do interior de Camboriú, do Braço de Camboriú. Meu pai mora lá ainda e a minha mãe de lá, mas hoje mora já no bairro das Nações, muitos anos já também. Agora uma pergunta interessante para fazer para você, Fábio, no início de conversa, que não tem como negar o tema política. Lá, família do interior de Camboriú do Braço. Nasceu em Balneário Camboriú, como foi seu envolvimento com a política? Na verdade, eu sempre fui envolvido com as questões comunitárias. Então, eu já lá na escola participei do Grêmio Estudantil, fui presidente do Grêmio Estudantil do Colégio Antônio Lúcio, depois fui membro da Associação de Moradores do Bairro das Nações, presidente do Nações Futebol Clube por um longo período. E as pessoas sempre me incentivando a ser candidato, eu nunca quis me envolver muito. Os amigos, com então? Os amigos, as pessoas próximas, né? E começaram a incentivar já lá em 96, e aí em 2000 novamente, em 2004 a coisa se intensificou bastante. Aí em 2004 eu decidi então ser candidato. E depois de uma semana que eu já tinha sido inscrito para ser candidato, eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu fiz? Né? Eu não vou fazer nem 100 votos. E aí assim, eu vou para a rua, eu fui de casa em casa, foi uma campanha muito simples, muito de casa em casa. Eu visitei praticamente todas as casas do bairro das Nações. E aí, de forma surpreendente, já na primeira eleição eu me elegi. E foi um mandato bastante intenso. E tanto que depois a gente conseguiu mais um mandato. Na primeira, e uma curiosidade, na primeira que eu me elegi, eu fui o menos votado. O menos votado? O menos votado de todos que se elegeram. E na segunda eu fui o mais votado dos que se elegeram. Agora, Fábio, durante essa decisão, que é muito importante, né, de disponibilizar o nome para ser candidato a vereador em Balneário Camboriú, qual foi a reação da família? Na verdade, a família sempre fica apreensiva porque tu passa a ser um cara da rua, né? Estar na rua, atendendo as pessoas, visitando as comunidades, se envolvendo com a coisa pública. Afinal, você se colocou à disposição para isso, né? Então, a família sempre fica bastante temerária. Em todos os momentos que eu decidi disputar a eleição, ficam apreensivos com o futuro, né? O futuro do pai de família, com o futuro do marido, né? Mas sempre apoiaram também, sempre apoiaram muito os meus mandatos, as minhas ações. Eles foram sempre a base de tudo. Como foi gerenciar família e também a sua participação no Legislativo de Balneário Camboriú? Porque sair de um escritório de contabilidade para uma representatividade que demanda tanto tempo é um desafio, né, Fábio? É um desafio enorme. Mas a família tem que ter bastante paciência com a gente, mas eles tiveram. Eu além de ter sido 2 vezes vereador, eu também fui secretário da Fazenda e secretário do Planejamento. E tive um curto período como deputado estadual, fiquei suplente e acabei assumindo, né? Mas o período que eu fui secretário do Planejamento, esse foi o mais intenso de todos, porque nesse período a gente conseguiu algumas realizações grandes. Fizemos a revisão do plano diretor, que ainda
está por ser votada, mas essa revisão ela foi muito intensa, foram centenas mesmo de horas de debates, reuniões com a comunidade, muitas reuniões, todas elas, ou a maioria, né, a maioria absoluta transmitidas não, filmadas, deve ter até nos arquivos aí. Então foram reuniões intensas e esse período do planejamento, esse foi o mais intenso de todos por conta dos enormes compromissos. Nós fizemos a desapropriação de mais de 40 imóveis para essa extensão da 4ª Avenida. Foi naquela época? Eu digo que o maior desafio da minha vida foram as desapropriações. Por quê, Fábio? Porque é um processo delicado, né? Porque o poder público entende, você vê essa extensão da 4ª Avenida, como ela já contribuiu bastante para a mobilidade da cidade. Então, o poder público, a cidade, o futuro da cidade, ela precisava daquela obra. O futuro da cidade precisava daquela obra. E aí você tem que chamar as pessoas que às vezes moram 30, 40 anos no imóvel, que tem todo um valor afetivo, tem todo um apego, né, emocional com aquele imóvel, e você tem que dar notícia para a pessoa que o futuro da cidade precisa daquele imóvel para passar uma avenida, para fazer uma transformação de mobilidade para uma região. Como foram essas conversações? Foram difíceis. Foram difíceis. Foi desafiador. Teve resistência? Há muita resistência. Teve morador que nós recebemos. Era uma comissão, né, integrada por membros da comunidade, todas de portas abertas, então esses integrantes da comunidade participavam de todas as reuniões. Não existiu reunião que membros da comunidade não participaram juntos para acompanhar a transparência do processo, porque é delicado isso. Sim. Mas teve bastante resistência, muita gente já de imediato compreendia, entendia, mas no geral acho que depois de tudo todas as pessoas saíram bem satisfeitas. Mas foi desafiador porque você mexe muito com o sentimento das pessoas, tem que ter muita habilidade, muito tato para lidar com essa situação, mas você vê, essa Martin Luther, ela rasgou, né, o bairro das Nações, o bairro mais populoso da cidade, mas estabeleceu uma nova avenida. Imagine hoje a cidade de Balneário Camboriú sem a Martin Luther. Daqui uns dias nós vamos dizer, imagine Balneário Camboriú sem a extensão da 4ª Avenida. Exato. Só para você ter uma ideia, a execução da obra em si é muito barato. Essa extensão da 4ª Avenida não deve ter custado 2 milhões de reais. Onde está o custo? Então, o custo das desapropriações, eu não tenho os valores, não me recordo, mas deve ter ultrapassado de 30 a 35 milhões de reais. Pela questão da valorização imobiliária. Dos imóveis, porque a valorização imobiliária em Balneário Camboriú é enorme. Né? Então, você fazer uma obra dessa, o custo do asfalto, da brita, do rachão, da mão de obra, isso tudo é pequeno perto do custo da desapropriação. E as pessoas têm que ser desapropriadas pelo um valor justo, pelo um valor com que represente o valor de mercado real dos seus imóveis. Então, você vê que essas são obras caras, mas são obras que servirão para o futuro da cidade. E quem daqui 20 anos analisar vai dizer, pô, mas foi barato demais, né? Pelo impacto positivo dessas obras. Né? Há observação em relação a alguns representantes do Legislativo, em qualquer município, cito também Balneário Camboriú, no desconhecimento das questões burocráticas do Executivo quando se está no Legislativo. Quando sai do Legislativo, como foi o seu caso, para assumir uma pasta do município, da questão administrativa, de uma secretaria, se tem outra visão da questão da gestão pública, Fábio Flor? Eu como empresário, antes de eu entrar na vida pública, eu já tinha meu escritório de contabilidade. Então você já tem uma visão de gestão, né? É claro que a gestão pública é muito mais complexo, né? Então você assumir uma secretaria da Fazenda, que é uma secretaria, eu fui, se não me engano, por cerca de 2 anos secretário da Fazenda. E depois secretário do Planejamento, onde foi tudo mais intenso ainda, tu passa a ter uma bagagem enorme que contribui para a vida legislativa também. Porque você retorna para o Legislativo com uma visão diferente, porque quando você está só no Legislativo, você desconhece os trâmites legais, os trâmites burocráticos do Poder Executivo. E realmente são enormes. Para você poder
fazer uma compra, o processo burocrático é enorme, tem que ter muito planejamento. Verdade. Você não pode deixar acabar um material para pensar em pedir. Com muita antecedência, você já tem que pedir, fazer então esse planejamento das compras. Então, porque existe todo um processo burocrático. Você lança um edital, daqui a pouco tem um detalhe do edital que está com falha, a judicialização daquela compra. Então, tudo tem que ser planejado com muita antecedência para evitar que falte material escolar, que falte merenda escolar, que falte o básico para poder a gestão pública funcionar. Então, eu acredito que passar pelo Executivo é uma escola extraordinária para quem passar por alguma secretaria, para quem pretende disputar uma eleição de prefeito, para quem pretende disputar uma cadeira do Legislativo ou estar no Legislativo. Eu acredito que a passagem pelo Poder Executivo, ela dá uma bagagem grande e ajuda na condução, né, do mandato de um legislador. Eu acredito bastante nisso. Daqui a pouco, Fábio Flores está de volta aqui no Memória ABC, para você que ouve pela Rádio Câmara e pela TV Câmara, as informações e a história deste que foi vereador 2 vezes em Balneário Camboriú, passou por secretarias e conhece muito bem o município. A gente já volta. Você está acompanhando o Memória ABC. Eu nasci há 40 anos. Desde o início, percebi que a arquitetura, os modos de fazer e as tradições que constituem a história de Santa Catarina deviam ser preservados. E eu precisava proteger esse patrimônio. Eu nasci para fazer a arte girar e para ensinar a fazer arte. Também tive algumas cicatrizes, mas que serviram para me deixar mais forte. Eu sou a Fundação Catarinense de Cultura e no meu aniversário eu te convido a fazer parte dessa história. Visite os nossos espaços culturais e viva a cultura de Santa Catarina. Eu vivo dizendo para minha vizinha, cuidado com a dengue. Mas olha lá, as calhas estão sujas, não coloca areia nos pratinhos das plantas, a caixa d'água está aberta. Desse jeito, eu vou ligar para a Secretaria da Saúde, a SEVO. Para prevenir a dengue, vale até cuidar da vida do seu vizinho. Combate a dengue, um dever de todos nós. Prefeitura Municipal humanizando o Balneário Camboriú. Só falta não receberem os agentes da saúde. Você está acompanhando o Memória ABC. Estamos de volta no Memória ABC, através da Rádio Câmara e também da TV Câmara e Balneário Camboriú, programa este gravado no dia 27 de agosto de 2019. O entrevistado de hoje é Fábio Flor. Vamos falar de futuro, Fábio? Há quanto tempo afastado do Legislativo e também do envolvimento com situações da questão administrativa em Balneário Camboriú? Eu estou 3 anos já, 3 anos praticamente. Como tem sido esses 3 afastado da vida pública. Eu tenho estado muito mais com a família, estou bastante caseiro. Pouco tenho saído em alguns eventos, tal, mas pouco também. Entrevista depois desse período, acho que essa daqui é a segunda que eu estou dando. Recebi convites, mas eu preferi ficar afastado. Fiquei 12 anos só na rua, então dando atenção para a família, cuidando também dos negócios. E, é claro, não vou deixar de dar a minha contribuição como um cidadão, né, que tem que dar a sua contribuição para melhorar a vida da sua cidade, do seu estado, do seu país. Aqueles pitacos técnicos, mas tem acesso ao Executivo, ao Legislativo? Eu tenho evitado dar esses pitacos. Eu, como cidadão, acho que a gente fazendo a nossa parte, sendo honesto no teu dia a dia,
gerando emprego, sendo o melhor cidadão possível, tu já está ajudando com a coletividade, né? Mas diretamente envolvido na coisa pública, eu tenho estado afastado, não tenho dado pitaco, não tenho manifestado opinião, porque a população escolheu um novo gestor, a população escolheu vereadores, então o momento é deles, eles estão mais envolvidos, eles sabem os desafios, os dilemas que estão envolvidos, então eu que estou de fora, ficar dando pitaco, talvez é o pitaco de alguém que não está por dentro da realidade do que está acontecendo hoje, para poder ficar dando uma mera opinião sem fundamento, né? Então, acho que por uma questão de respeito, quem ganhou a eleição tem a responsabilidade de fazer a gestão e sabe o que está vivendo no seu dia a dia, sabe dos calos, né? Do que está enfrentando. Então, acho que um pitaco meu, estando fora, talvez não seria honesto com quem está fazendo a gestão atualmente. Na mesma palavra, talvez quem esteja fora da caixa tenha uma observação que o gestor não tem. A visão do empirismo, da observação, mesmo às vezes sem o conhecimento técnico e aprofundado sobre o assunto, pode contribuir e muito. Esse seu silêncio pode repercutir em possibilidade de retorno ao Legislativo de Balneário Camboriú a oferecer o nome a ser vereador da cidade ou até mesmo, por que não, nessa Câmara fechada, a possibilidade, Fábio Flor, de ser prefeito da cidade? Não, eu sou muito grato às pessoas que me honraram de eu ter tido a oportunidade de ser deputado, 2 vezes vereador da cidade, mas eu decidi estar fora da vida pública, não passa pelos meus planos ser candidato a vereador, nem candidato a prefeito. Eu fui 2 vezes candidato a executivo, fui 2 vezes candidato a vice-prefeito, não me elegi, a população entendeu que outros caminhos eram os caminhos mais viáveis, a gente tem que respeitar a decisão da população, então eu resolvi me afastar. E, como disse, tenho me dedicado bastante à família. Não tem mágoa em relação a essa escolha que não foi destinada a você? Não, nada disso. Só eu resolvi dar esse longo tempo. Eu até brinco, se Deus me manter lúcido, será um tempo eterno, né? Afastado da vida pública. Mas, então, Fábio Flor não faz parte dos meus planos de ser candidato nem a vereador, nem a prefeito, nem vice-prefeito nas próximas eleições. Como cidadão, a sua opinião em relação a mudanças que Balneário precisa para ter um desenvolvimento saudável? Eu acredito que Balneário Camboriú tem alguns pontos que são fundamentais. Nós precisamos cuidar do saneamento básico da cidade. Nós precisamos de ações bastante efetivas e quase que urgentes na questão do saneamento, que aí o saneamento envolve água e tratamento de esgoto, mas a questão da água, por exemplo, nós somos servidos de um rio que já o volume de água que produz o Rio Camboriú já não é suficiente para abastecer as cidades de Balneário Camboriú e Camboriú. Então nós precisamos urgentemente de ações para... Eu não estou falando de um futuro muito distante, estou falando de um futuro de 5, 10 anos, que para a gestão pública, para a coisa pública, é hoje. Quando o secretário de Planejamento era discutido isso? Sim, muito discutido. E a questão da EMASA, que capitaneia isso, tem projetos que acabaram não evoluindo, de barragens no interior de Camboriú, para poder fazer reservatório. Porque, na verdade, quando se diz não tem água, o rio não está produzindo água, não produz água suficiente, por conta do desmatamento, por conta da expansão urbana. Mas nós temos, graças a Deus, a nossa região é bem servida de chuvas. Então nós temos essa água da chuva, que quando dá uma chuva intensa, para onde vai a água da chuva? Para o oceano. Né? Vai para o oceano. Não, essa água pode ficar armazenada. Então tem que começar uma ação efetiva de planos de armazenamento dessas águas, para que essas águas no período de chuva sejam armazenadas para serem liberadas nos períodos de seca. Nessas suas andanças, não só em Santa Catarina, no Brasil, mas também no mundo, você viu exemplos de reutilização, reuso da água de forma que a população tenha acesso? Nós temos fora do mundo, fora do Brasil, pelo mundo, nós temos exemplos. Se você pensar enquanto aqui as obras de saneamento, elas são planejadas para os próximos 10 anos. Elas são planejadas para 10 anos, para atender a necessidade de 10 anos. Se você pegar, por exemplo, na Holanda,
na Áustria, esses planejamentos são para períodos de 10 em 10 mil anos. Eles se planejam para a questão, por exemplo, de combate às cheias. Os sistemas de combate às cheias de Amsterdã, eles são planejados para chuvas que historicamente acontecerão de 10 em 10 mil anos. Então isso é planejar a longo prazo. Mas por que 10 mil anos? É loucura? Não é loucura, porque o investimento que você faz para planejar para 10 anos e o investimento que você faz para planejar para 100 anos, de repente é só 20% ou 30% a mais de custo de uma obra. Então você já tem que planejar a longo prazo. Porque, vamos analisar nós na nossa vida privada. Parece que ontem nós éramos crianças que estavam brincando de bolinha de gude, nós estávamos brincando, e eu já estou com 43 anos de idade. Então o tempo passa muito rápido na nossa vida privada. E para a vida de uma cidade, 30, 40 anos não é nada. Então esses planejamentos têm que ser de longo prazo. O tratamento do esgoto, Balneário Camboriú é destaque no volume de esgoto captado, mas nós temos ainda muito esgoto clandestino. Nós temos muito esgoto sendo poluindo. O Rio Camboriú, nós recolhemos água de um lugar que recebe esgoto in natura. Quantos por cento das residências de Camboriú jogam esgoto in natura no rio? O que aumenta o custo, o que aumenta o custo do tratamento significativo. Aumenta o custo do tratamento e a qualidade né? Claro, tem todas as normas internacionais de tratamento são obedecidas, mas nós estamos pegando de um rio totalmente poluído. Então, são ações. E outra coisa, para o futuro, nós não podemos mais pensar, e eu já venho falando isso há no mínimo 10 anos, nós não podemos mais pensar de Balneário Camboriú e Camboriú terem suas políticas públicas em setores estratégicos como transporte público, como tratamento de esgoto, abastecimento de água, pensados isoladamente. Vamos falar no ponto polêmico? Teve uma proposta da Câmara de Vereadores da cidade de Camboriú, Fábio, sobre a possibilidade da reunificação dos dois municípios. Eu não vejo com maus olhos isso, não. Agora, eu não sei se a população em si está amadurecida para uma unificação das duas cidades. Mas eu nem vou tão longe, não precisaria a unificação das duas cidades. Mas sim, que não seja, porque o prefeito da cidade de Balneário Camboriú se dá bem com o prefeito de Camboriú. Não pode ser assim. Não pode ser assim. As políticas públicas elas têm que ser independentes da amizade dos gestores de uma cidade com a outra. As políticas públicas elas têm que estar acima dessas questões pessoais. Então, Balneário Camboriú e Camboriú, para falar saúde pública, o nosso hospital aqui de Balneário Camboriú serve a região. Então, eu acho que um consórcio de Balneário Camboriú com Camboriú, no mínimo, para tratar de transporte, aliás, tem uma lei aprovada de minha autoria para essa integração do transporte coletivo, que é fundamental. Teve assinatura aqui com, na época, prefeito Jandir Bellini, Itajaí. Essa lei foi copiada em Camboriú e foi copiada em Itajaí. Existe a lei aprovada nas 3 cidades que possibilita e permite, hoje tem a base jurídica e legal para fazer a unificação desse transporte coletivo. Mas na prática? Por quê? Porque quando você fala em qualidade de mobilidade urbana, você está falando de quê? De melhorar as vias para os carros? Não. Nós precisamos de transporte coletivo de qualidade. Fazer com que as pessoas... Que o bonito é andar de ônibus e o feio é andar de carro. Hoje o bonito é andar de carro e o feio é andar de ônibus. Nós estamos na contramão do mundo. Nós estamos na contramão das cidades mais desenvolvidas do planeta, onde o bonito é andar de transporte coletivo. E nós temos que trazer isso para a nossa região. Agora, Balneário Camboriú sozinho não vai conseguir ofertar um transporte coletivo de qualidade. Camboriú, muito menos. Itajaí tem dificuldade. Agora, nós 3 juntos, Balneário Camboriú, Camboriú e Itajaí, nós estamos falando de uma população de 500 mil de habitantes. 500 mil de habitantes, nós temos um mercado que é atrativo para que grandes grupos queiram investir no transporte de qualidade. Então são ações que eu penso que são fundamentais. Tratamento de esgoto, captação e abastecimento de água para a população e transporte coletivo.
Essas 3, aí nós temos, claro, alargamento da faixa de areia, me parece que está bem avançado isso é positivo demais, mas não só positivo pelo alargamento da faixa de areia, pela infraestrutura urbana que vai criar. A nossa cidade de Balneário Camboriú, ela carece de praças. Mas nós temos a praia, que é uma grande praça, mas as comunidades, os bairros não têm praças. Então, infelizmente, quanto mais o tempo vai passando, mais difícil vai ficando, porque a valorização imobiliária torna quase impossível você conseguir reservar grandes áreas para implantação dar lazer para o povo daqui. Dar lazer, oferecer equipamentos. Você vai a Santiago, no Chile, você vai na parte nova de Santiago, tem praças fabulosas. Mas praças, não praças com edificações, com construções, não é praça arborizada, isso que eu sempre questionei muito, Balneário. As praças aqui sempre foram muito de concreto. As praças têm que ser arborizadas, as praças têm que ser com grama, areião, para a pessoa sentir a terra, andar descalço, sentir a terra. Característica de praça. Ter característica de praça. E até para o seguinte, hoje nós somos uma grande selva de pedra. Você pega e faz no centro de Balneário, no centro do bairro, praças arborizadas, nós criamos um contraste. Humaniza? Humaniza. Seria o refúgio arborizado no meio da selva de pedras. Então, eu acredito que o futuro da cidade precisa muito disso, precisa dessa humanização de cidade. Nesse tempo que você esteve no planejamento, de certa forma agora, com tantas possibilidades e necessidades que tem o município, você sente algum tipo de frustração em querer ter feito mais, mas por uma questão burocrática de impedimento e de vontade de outros não ter conseguido, Fábio? A gente, claro, é impossível eu que estive 2 anos na fazenda, praticamente 2 anos no planejamento, não ter algumas frustrações. Uma delas foi não ter conseguido, porque não tive tempo, porque quando foi aprovado já faltava 1 mês para terminar o meu mandato, vamos dizer, a minha passagem pela Secretaria de Planejamento, realizado a integração do transporte das cidades, transporte coletivo. Você sairia de Itajaí, de Camboriú, do extremo de Camboriú, até o extremo de Itajaí pagando uma única passagem. E faltou pouquinho para isso acontecer. Infelizmente ficou nas gavetas e a coisa não evoluiu. E outra era uma grande praça que nós faríamos no bairro das Nações, onde a gente idealizou com o prefeito Periquito, na época, essa praça, seria uma praça extraordinária no bairro das Nações, onde se eu não me engano, a rua era 1131, que sai da Atlântica, sobe a Marrocos e daria bem na entrada da praça. Então você faria toda uma paisagem dessa Marrocos com a 1131, um tema, fazendo com que a pessoa caminhando, então vamos levar o turista para os bairros também. Você caminhando na Atlântica, teria um grande portal lá na Atlântica, onde o turista conheceria essa praça e ele caminharia pouco mais de 1 quilômetro, ele estaria nessa praça maravilhosa, ela é inspirada nessa praça de Santiago, no Chile, na parte nova de Santiago. Então, em pouco mais de 1 quilômetro você estaria nessa praça e mais alguns 300 metros você estaria no interior da Mata Atlântica. Então, algumas trilhas na Mata Atlântica. Algo que não demandaria muito investimento. Investimento minúsculo. Você cria... Porque o último grande espaço que nós temos em Balneário Camboriú é ali onde está o estádio municipal. Nós não deixaríamos de ter o estádio. Seria todo um remodelamento daquele espaço que hoje está bastante ocioso, mas nós faríamos ali, eu até dizia na época, a praça mais linda de Santa Catarina. E a 1 quilômetro da praia de Balneário Camboriú, seguindo a 1131 e a Marrocos, você estaria nesse espaço saindo da Avenida Atlântica, aí você começa um movimento de descentralizar esse turista que hoje ele vem e fica só na Avenida Atlântica. Você ofereceria mais um equipamento diferente. E aí você leva o desenvolvimento, você leva o fortalecimento da economia, para aquela região, né? A região dos bairros. Valoriza. E essa possibilidade de você estar no mar, você está num equipamento fantástico, e mais uns 300 metros você está no interior da Mata Atlântica. Eu acho que seria uma experiência fantástica
os turistas, principalmente para a população que teria esse equipamento à disposição. Mas quem sabe um dia ainda isso possa acontecer, algum gestor aí no futuro assuma essa... Porque nós temos que fazer, hoje a riqueza circula muito na Atlântica. Sim, nós temos que levar, está concentrado. Nós temos que levar essa riqueza para as comunidades também. Ela chega, claro, através da geração de emprego, de renda, mas levar a riqueza, porque a riqueza chega nas comunidades indiretamente. Se você criar equipamentos, os nossos bairros são bonitos, falta uma atençãozinha pequena. Aí você leva não mais indiretamente essa riqueza, você já começa a levar a riqueza diretamente para as comunidades. E valoriza o cidadão. Com certeza. Quem sabe um dia, diz Fábio Flor. Muito obrigado, Fábio. Prazer recebê-lo aqui no Memória ABC com tanta informação, projeções e futuro. Com certeza. Valeu, um abraço, foi um prazer estar aqui e fico à disposição. Esse é o Memória ABC de hoje, gravado no dia 29 de agosto, que vai ao ar pela Rádio Câmara e também pela TV Câmara de Balneário Camboriú. Até a próxima. Você acompanhou o Memória ABC, um programa de entrevistas com pessoas da comunidade para resgatar histórias de Balneário Camboriú. As entrevistas já realizadas estão disponíveis no portal do Legislativo.